Bíblia King James atualizada, Juízes, capítulo número 6. Servidão sobre os medianitas. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahweh, o Senhor, e por este motivo ele os entregou nas mãos dos medianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar todos os seus homens e os camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahweh por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz Yahweh, o Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e vocês concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: Eu sou Yahweh, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. O anjo fala com Gideão. O anjo de Yahweh veio e assentou-se sob o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joash ben Abiezer, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos medianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahweh está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: Ai, meu senhor, se Yahweh está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: Não nos fez Yahweh subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: Vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahweh lhe afirmou: Eis que eu estarei contigo e tu vencerás os medianitas como se fossem um só homem. Contudo, Gideão replicou: Se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Não te afaste daqui, rogo-te, até que eu volte e traga minha oferenda e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até que voltes. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efa, cerca de 20 quilos de farinha, fez pão sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os à sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. E o anjo do Senhor lhe ordenou: Toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu. Sim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo de Yahweh, exclamou com grande temor: Ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo de Yahweh face a face. Então o Senhor assegurou-lhe:
A paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahweh e o chamou Yahvé Shalom. O Senhor é nossa paz. E até nossos dias, este altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela mesma noite, Yahweh ordenou a Gideão: separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado a Deus Aserá, que está ao lado do altar. Em seguida construirás para Yahweh teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e o oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahweh lhe tinha mandado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade, para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou e eis que a mesa de pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste consagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado, e o touro fora sacrificado em holocausto sobre um altar recém-construído. Comentaram então uns com os outros: quem fez isto? Eles procuraram saber, indagaram por toda parte e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Os habitantes da cidade intimaram a Joás: traze para fora o teu filho. Ele deve morrer porquanto profanou e destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal, e derrubou o poste sagrado que estava ao lado deste altar. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava: defendeis a Baal? É a vós que cabe o defender de vir em seu socorro? Portanto vos afirmo que qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram o seu altar. Por esse motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, porque se dizia: que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi derrubado. Nesse meio tempo, todos os medianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças de seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o espírito de Yahweh tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o shofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também a Asser, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. Então Gideão rogou a Deus: se vai de fato salvar Israel por meu intermédio, como disseste, vê, depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado a lã, e o chão em volta dele estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. E assim aconteceu. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo da lã, e do orvalho dele tirou uma taça cheia de água. Contudo, Gideão suplicou a Deus: não te irrites comigo se falo ainda mais uma vez. Permite que eu faça uma última vez a prova da porção de lã. Desta vez, que não fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. A porção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do velo amanheceu coberto de orvalho.